Vamos entrar novamente para a gente ver a possibilidade. Como é que vai ser com essa câmera aqui, gente? Pessoal entrando. Ah lá, a Dani entrou de novo. Como é que vai ser? Sejam bem-vindos. Aí. Deu Nossa, certo. porque realmente eu estava achatada. Tava em close. Ah, sim, estava estranho e, sinceramente, não sou boa de internet, de computador, Dani. Aí eu cheguei a um ponto que eu falei, qualquer coisa a gente faz no dela, se puder. Tudo Claro. bem com você? Deu certo, que bom. Tudo jóia. Estou muito Deu feliz de estar certo. aqui. Maravilha, eu também. O pessoal está chegando, eu já estava entrando naquela hora. E para mim, eu falei para eles, né? Vamos aproveitar cada segundo da Daniela Migliari para a gente poder estar encerrando às 10 horas bem, né? E é um tema que convida nós mulheres a olharmos muito para nós. Eu fico assim extremamente lisonjeada, feliz de recebê-la aqui, pelo desempenho do seu trabalho, mas mais ainda pelo coração que você é como mulher, como filha, como esposa, como mãe, como profissional, como tudo, né? Brilha demais. Então, assim, para mim é realmente uma honra tê-la aqui, nesse espaço Mães e Filhas, onde a gente olha para essa relação, para esse caminho interno de nós filhas, né? Nos movendo com um novo olhar, com uma nova postura, com um novo desejo de ir para a vida, de fato se transformando em mulher. Que bom que você vai poder ajudar a gente para estar aqui com a gente e nos auxiliando esse conhecimento nobre que você tem no seu coração e de toda essa trajetória que eu venho conhecendo também, que traduz tanto para a humanidade, tanto para as mulheres, tanto para o feminino. Nós estamos aqui com pessoas muito queridas, né, que já chegaram a escrever para mim assim, ah, Daniela, minha grande amiga, né? Eu acredito que a Daniela é a grande amiga de muita gente que se sente assim, afinada com o seu coração, né, Dani? Então, eu quero te pedir inicialmente para você se apresentar. Eu tenho muita vontade de ficar falando assim, olha lá, ó, é o coleguinha da Dani, eu acho que é, hein? Se apresentar, porque de fato, a gente pegar, gente, olha, estou aqui com o livro Abraço à Sombra, um livro assim, que eu posso dizer, eu estava aqui relendo, Dani, falando assim, gente, eu preciso ler de novo, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco, porque aqui tem tudo que a gente precisa. O momento que a gente precisa mexer com a nossa dor, a gente pode vir aqui. O momento que a gente precisa de um conforto, a gente pode vir aqui. O momento que a gente precisa de uma motivação, a gente pode vir aqui. Então, esse livro, pessoal, olha, para quem não tem ainda, Daniela, me fala mais onde é que o pessoal pode comprar o livro, porque ele é maravilhoso. Uma oportunidade grandiosa da gente crescer e aprender muito com esse caminho que a Daniela fez ao longo da vida dela e condensou de uma forma muito bem escrita e muito sensível, como sempre, né? Então, por favor, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho. De vez em quando eu vou mostrando o livro, tá, pessoal? Clarice, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite. Hoje eu tentei fazer uma homenagem a você, colocando esses brincos da cor dos seus olhos. Eu fiquei meio sem saber se era verde ou se era azul, aí eu peguei um pouquinho dos dois. E, Delícia, enfim, adorei. para a gente ter mais esse ponto aqui de encontro, eu vejo, né, você com a sua mãe, seu pai por trás de você. Eu, antes de entrar Sim, aqui, eu fiz questão de fazer uma meditação longa, fiquei uns 30 minutos em meditação. Não faço isso sempre, até por conta da minha correria, né, de esposa, mãe, empresária, mas esse tema demanda uma sim, concentração, um foco, uma responsabilidade, um cuidado. Ainda mais nesse seu campo de estudo, projeto Mães e Filhas, que é o maior desafio da vida das mulheres. É a forma como olha para a mãe, a forma como olha para o pai e a forma como sim. olha para os próprios filhos. E foi interessante,
E já já eu vou me apresentar, prometo. Mas eu não Tá quero bom. perder o fio da meada. Foi muito interessante que no final da meditação, o movimento que me veio muito intensamente foi dizer: querido papai, por favor, me deixe amar a minha mamãe, né? E isso é uma coisa que nós, mulheres, como a menininha do papai, a princesinha, que depois a gente percebe que a gente desenvolve naturalmente na adolescência aquele complexo de Electra, né? Na infância a gente se apaixona pelo papai, a gente vira a menininha, a princesinha do papai. O supremo ato de, de humildade dessas filhas em direção à mãe, eu sinto assim, foi o que a meditação trouxe para mim. Foi pedir essa permissão para o pai. Por favor, papai, me deixa amar minha mãe, né? E até lá, Sim. o que fica é muita projeção, né, da sombra com toda a sua naturalidade. Então, a primeira palavra que eu gostaria de invocar hoje, que nos acompanha a noite inteira nesse assunto, é essa questão de que estarmos emaranhados, estarmos misturados, é natural. Faz parte da nossa humanidade, nascemos assim bem emboladinhas e temos essa alegria de brincar aí no playground do Senhor, estamos vivos, enquanto a gente vai olhando e organizando esses sentimentos, né? Eu sou Daniela Migliari, filha de Elci Albano, sou daqui de Brasília, Distrito Federal, formada em jornalismo, sempre amei escrever, então acabei me tornando uma escritora também profissional, mas sempre fui uma escritora de alma mesmo, desde os 12 anos de idade, sempre gostei muito de escrever. E sempre gostei de conversar comigo mesma sobre as minhas dores e processar as minhas emoções dessa forma. E foi assim que eu comecei a escrever em contato com aqueles aspectos meus que eu tinha vergonha, aqueles aspectos em que eu me mostrava como a minha maior inimiga, aqueles momentos em que eu mostrava uma forma de ser com as pessoas com quem eu mais amo, as pessoas que eu mais gosto, de uma maneira raivosa, de uma maneira cheia de defesas, enfim. E eu ficava, gente, da onde que vem isso dentro de mim? Porque eu sou uma pessoa tão legal, tão do bem, tão divertida, e da onde que vem isso? Da onde vem essa dor? Da onde vem esse desespero? Da onde vem esse estouro? Da onde vem esse medo? Da onde vem essa arrogância? Porque eu, fundamentalmente, não me sinto tão má assim. Da onde vem isso? Né? E fui olhando, e eu falei, eu quero ver, eu quero saber. E eu confio muito nesse pedir, obtereis do fundo da alma, eu realmente quis. Se tivesse uma imagem Sim. que me define, seria assim, eu quis ser também detetive. Sherlock Holmes, eu com uma lupa ali, desde pequenininha. Adorei. Então, eu fui mergulhar nessas minhas profundezas para ver o amor que existia mesmo aí, nesses lugares. Numa busca muito secreta, muito profunda minha, que eu fiz isso durante 10 anos. Esses textos que estão nesse livro foram textos que eu escrevi para mim e que eu não tinha a menor Sim. intenção de publicar. Até que aconteceu aquele momento em que eu compartilhei isso com um amigo e que ele me falou, Dani, isso precisa ir para o mundo, né? E eu tinha muito receio, porque o que as pessoas iam pensar de uma mulher querendo abraçar a sombra? Quem é a doida, né? E aí eu descobri Sim. que a minha loucura era totalmente sã, era totalmente curativa, era justamente o que ia me deixar mais saudável e mais consciente do que nunca. Agora foi uma trilha, sabe, Larissa, assim, até que eu pudesse assumir esse lugar, falar disso publicamente, até que eu pudesse principalmente sustentar esse campo e essa ressonância para olhar com confiança para a sombra.
Porque a gente tem medo de surtar, a gente tem medo de se perder, a gente tem medo. E é um medo totalmente justificado, importante. Ao mesmo tempo, eu fui percebendo que a minha luz é tão correspondente quanto, que toda sombra traz uma luz em conjunto, que quando algo emerge em mim, tem uma luz junto, vindo para me amparar. É que nem aquele símbolo do Yin Yang. Eles estão encaixadinhos assim, sabe? Confie, confie. E se passar por um surto, confie que esse surto é porque precisava. Eu aprendi a confiar na minha sombra que traz uma luz correspondente desse tanto, sabe? E isso tem sido um processo muito bonito, né? De entender que luz e sombra enfeitam a vida e que nessa dança a gente pode ir se descobrindo mais inteira e se descobrindo mais humana e cada vez mais humilde, com mais e mais pé no chão, né? Então, é por isso que eu te propus dentro desse assunto, porque eu sou filha da minha mãe, Elsa, e sou mãe de uma mocinha de 13 anos, a Rafaela, e tenho vivido isso até a tampa, assim, inteira e meia, nesse, nesse abraço à sombra de projeções e tudo, e vivi isso muito, vivo isso intensamente com a minha mãe. Então, para começo de conversa, eu estou aqui nessa live, né, de joelhos, de mão dada com todo mundo, passando pelos mesmos processos agora. Graças aos nossos estudos, esse estudo aprofundado do abraço à sombra, esse estudo aprofundado das constelações familiares, com um pouco mais de visão e de possibilidade de ampliar o olhar, né? Que tem realmente me aliviado na minha caminhada e me mostrado pistas muito bonitas, assim, de como fazer isso com segurança, com amor, com alegria, com leveza, com naturalidade, cada vez mais, né? É por aí. Sim. Eu estou emocionada, Dani, porque você vai falando e eu vou me recordando da primeira vez que eu te vi. Então, pessoal, para quem não sabe, eu e a Daniela somos colegas da Escola Heringer Alemã, que foi oferecido aqui no Brasil um curso, do qual começou em 2016, e acredito que nós nos topamos no comecinho, ou 2017 ou 2018, eu não lembro agora o ano. Mas eu me lembro que eu tinha saído de um campo muito profundo para minha alma. Eu lembro do hotel, tudo certinho, de repente chegou uma mulher exuberante na minha frente, uma mulher com um cabelão, um olhão, uma altura enorme, 1,80 e m. conversando, e chorando, e conversando, e me abraçando, eu me deixei entrar naquele rio da vida, desconhecido total, eu falei, aqui eu posso até morrer, mas ali ela já tinha visto a minha alma no movimento anterior e eu estava conhecendo a sua alma, né? E nós tivemos mais um tempo pela frente para ir afinando, né? Para eu poder entrar na minha canoa e você com a sua água tão forte me levando, me levando. Gente, se deixar essa mulher leva a gente muito longe. Então é assim que eu me sinto, você vai chegando, você vai me levando, você vai me levando. E eu falo, Dani, eu vou cair da minha canoa. E você falando, vai. Então, o projeto Mães e Filhas, né, ele se completa muito com as mulheres que são filhas e são mães de meninas. Porque são as duas grandes extremidades. E nossas cordas estão tão afinadas, Dani, que ontem eu senti o texto do pai. Foi quando eu estava conectada com algumas clientes minhas, e uma especial, uma cliente de 16 anos, e era preciso que ela chegasse nesse pai e dissesse, por favor, papai, me permita que eu ame a minha mãe, me permita que eu receba o amor da minha mãe. E essa minha cliente falou que chorou muito quando leu esse texto ontem, exatamente para poder se sentir liberada para ir para a vida como mulher. Então, esse caminho que leva à cura da mulher é, sim, passar por esse movimento interno de olhar para a mãe com segurança, com realidade,
com o lugar certo de ser filha numa relação respeitosa e amorosa, sim, dentro de todo o contexto real, mas é também olhar para esse pai, se liberar de um cansaço, muitas vezes, da mãe e de uma dor muito grande do pai, de ter que assumir um lugar muito maior para o pai, que é o de ser mãe do pai. A mãe do pai, nos olhinhos de uma criança, nos olhinhos de uma adolescente, ela tem muita força. Por isso nós, mulheres, precisamos fazer esse caminho com confiança na esfera da mãe. E só assim nós vamos ter a plenitude de olhar para o pai apenas como pai. E não com a obrigação ou com a necessidade de levar a ele o que ele precisa. E aí eu costumo dizer, mulheres que são muito completas, gente. Mãe de filhos homens, mãe de filhas mulheres, é muito completa nessa vida, né? Porque os homens são criados e educados e formados também pelas mulheres, ou principalmente pelas mães. Então, nossos homens da humanidade são frutos nossos. Nós somos muito responsáveis pelos nossos homens, né? Tem uma mensagem que é metade, como que é? Metade é filho, eu não lembro agora da frase, mas eu gosto muito, mais ou menos assim, metade é mulher e a outra metade são as mães dos homens, mais ou menos assim, as mães deles, né, dos meninos, né? Então, assim, que bom que a sua meditação nos trouxe para esse campo, porque, assim, dentro do que nós propomos, eu elegi aqui aquelas perguntas que você colocou, e eu quero muito entrar nessa do bordado, né? Como é possível, né? Transformar estes nós, que são tão arraigados, tão fortes no coração das filhas, e fazer disso um lindo bordado. Quando você sentiu essa pergunta, essa frase, como é que você viu esse emaranhado, esse novelo de nós e um lindo bordado sendo construído logo em seguida, assim? Como é isso para você? E agora eu te peço, traga um pouco da filha que tem aí dentro. Sim, Da eu filha. Começa tô... nela. Começa nela, começa nela. Então, eu não diria que é um emaranhado que vira logo em seguida um bordado. Eu acredito que esse é um caminho que se faz caminhando passo a passo, aos poucos. Não acho que é uma coisa, né? Eu não acredito muito nesses pensamentos mágicos que de uma hora para outra. Primeiro que eu comecei a fazer esse caminho depois dos 30 e poucos anos. E eu acho que a gente já vem fazendo esse caminho em diversas outras dimensões, esferas, até, né, do ponto de vista físico, quando a gente é criança, né, filhinha da nossa mãe, aí depois a gente passa para a esfera do pai um pouquinho, e depois vai para a adolescência, e começa a viver a vida profissional. A gente já está fazendo esses nós, meio que já virando esse bordado nesses níveis um pouco mais materiais, eu diria, Sim. né? E menos aqui na consciência, no profundo. E isso aí vai chegando em outras espirais. É como se a gente subisse, na música a gente tem as oitavas, né? A gente já viveu Sim. aquilo numa oitava, e a gente vai viver isso numa outra oitava, e a gente vai numa outra oitava. Ou então eu diria até numa oitava, outra oitava para dentro, né? Porque vai ficando mais e mais profundo Mais interno. e Sim. mais interno e mais aterrado, sabe? Mais em Sim. contato com a realidade. Então, assim, eu acho que esse é um passo que a gente vai fazendo em muitas oitavas. Primeiro suposto, a gente já esclarece que talvez o que me ocorreu agora é que a gente veja que aquele emaranhado já era o bordado, de uma certa Isso. forma, em Sim. que eu é que não estava sabendo, talvez, enxergar toda a complexidade dele, toda a beleza, assim como foi. E aí eu vou começando a perceber que ele vai se modificando, ele vai tomando novas formas diante do meu olhar, eu vou me tornando mais compassiva, eu vou me tornando mais tranquila e mais agradecida à minha mãe, né? Então,
o que é mais impressionante, Larissa? Quanto mais a gente mergulha no estudo sistêmico do nosso próprio processo, no estudo da sombra, a sombra também auxilia muito, né, nesse mergulho. Olhando para isso, é que a gente vai descobrindo que aquela exata coisa que a gente pegava no pé da mãe foi algo que foi essencial e fundamental para a minha formação. Aí eu ando mais um pouquinho, começa a aparecer uma outra, aí eu falo, nossa, mas que emaranhado esquisito. Aí eu olho, mas era isso que isso estava me mostrando. Era isso que esse... Ai, agora eu consigo ver o bordado. Né? Então, talvez seja isso. Eu estou aqui filosofando, né? Não me aguento. Sim. Mas é importante a gente questionar. O ver como emaranhado inicialmente é algo que nos move para querer ampliar o olhar e ver né, mais aberto e ver com mais compaixão. Né? E é sempre um movimento, Larissa, que envolve, como você sabe melhor do que ninguém, a gratidão, que envolve ver os muitos sims que a nossa mãe nos deu, aqueles 3 sims essenciais que você mencionou, né? Aquele sim da alma, quando permitiu que a gente pudesse ser gestada, aquele sim que nos permitiu chegar até o fim da gestação e nascer, depois aquele sim em que permitiu que a gente fosse para o pai, né? Aí ela ainda volta, tem mais um quarto, eu diria, porque volta do pai para a gente, e aí vai para o mundo, né? Então, essa mãe, quantas vezes, né, nos disse sim. E aí eu lembro do Tônio Luna, nosso querido, não sei se ele está por aí. Ele está aqui, ele está aqui. Tá, né? O Tônio, ele me falou, Dani, comece e termina com a mãe, sempre. Né? A criação da vida, desde a vida até a morte, a gente retorna para a terra, a gente retorna para o seio da mãe, né? De uma forma ou de outra, o começo e o meio e o fim, o meio eu não diria, mas o começo e o fim são femininos, né? Então, Muito, assim, é uma jornada de uma vida, Clarice. O resguardo é muito feminino, assim como o acolhimento. Né? Então, tudo isso vem do seio da mãe, vem do campo da mãe, né? Então, a gente vai vendo as mulheres maduras, elas podem viver a mãe intensamente, porque elas vivem um amadurecimento, um envelhecimento que vai levando para esse resguardo interno, mas ao mesmo tempo para uma explosão externa, de poder estar ali, né, na sua maturidade, dos seus 60, 70, 80 anos, com eu vou falar plenitude no sentido assim de encontros inimagináveis que uma mulher pode fazer com ela mesma. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para as mulheres e para os homens que estão aqui também. Se a gente olha para trás, 10 anos atrás, nós sabemos que nós estamos melhores hoje. Todo mundo aqui está superado de algo, de uma sombra que lá atrás foi difícil, encravou, deixou a gente assim praticamente paradas na vida ou parados, mas que esses 10 anos posteriores que nos coloca aqui hoje nos dá a certeza de que a vida está em movimento. Por que eu estou falando isso? Porque esses bordados, quando você construiu essa pergunta, eu senti os nós como aquele nó essencial, vou lembrar agora da foda essencial, aquele nó essencial que hoje, anos depois, eu posso agradecer por ele ter existido na minha vida. E exatamente nessa relação imbricada entre eu e a minha mãe, ou entre eu e meu pai, e que hoje, né, livre, eu posso seguir, mas com confiança, com segurança dos passos que eu dou. Não é isso que nós damos na vida? Então, assim, é muito bonito esse movimento do reconhecimento e da honra para a gente chegar, de fato, na verdadeira gratidão. Viver a gratidão é ser livre 100% de qualquer nó que prende a gente num passado que não existe mais. Aquele passado nos ensinou profundamente, mas ele guarda esses ensinamentos. O presente e o futuro guardam os novos ensinamentos. E isso que vai nos liberando, né? E aí você também nos trouxe outra pergunta. Como perceber quando é a minha sombra,
quando é a nossa sombra como filha, ou quando é a sombra das nossas mães. E aí eu aproveitei, antes de você falar, Dani, eu aproveitei hoje, abri seu livro aleatoriamente. Deixei o livro trazer a mensagem para a gente. Então, hoje, né, a página 123 e 124 que eu publiquei, é, num movimento, né, do texto, mas colocando a maior adversária sou eu mesma, saiu na página 123, cura à base de luz e não de repressão. E o texto, ele recorre, né, ele vai trazer esse bordado de tudo que uma mulher é capaz de fazer contra ela mesma, seja independente do ciclo que ela esteja. Mas ela se coloca, como você coloca aqui, né? Como solitária, como egoísta, ela não presta, ela se pune, ela mergulha em culpas, em não direitos. Então, esse texto, gente, eu coloquei ele lá, esse trechinho eu coloquei lá no meu Instagram hoje, mas eu marquei a Dani, leva a mulher para o isolamento, para a violência, para a doença, para a solidão, enfim. Aqui ela já começa a mostrar mais abertamente quando essa mulher está de frente à sombra dela e como lidar com isso. O primeiro movimento é de repulsa, né? De medo, sei lá. O que você sente isso? E aí, quando é a minha sombra, filha, e quando é a sombra da minha mãe? Eu acho que o que vem para mim é uma hashtag bem engraçada, assim. Aceita que dói menos. Sabe assim? Porque assim como os nós acabam se mostrando como laços, a gente percebe, né, que a sombra da nossa mãe, nós somos feitos disso. Eu não sei se a gente fica exatamente livre do laço. Eu acho que o nosso olhar se liberta vendo o nó e o laço como algo que me compõe. Eu vou me perceber, eu vou com o nó, eu vou com o laço e ele se transforma diante do meu olhar em laço, em bordado, né? E Sim, aí eu percebo que foi perfeito exatamente como foi, exatamente, inclusive a minha busca de negar, inclusive na adolescência quando eu briguei, inclusive quando eu me senti abandonada, inclusive quando eu me senti mal. Tudo isso fez parte dessa construção. Tudo isso fez parte para que eu chegasse lá e falasse: será que foi só o copo vazio? E deixa eu olhar para o copo cheio. O que eu posso fazer com esse copo vazio? Então, assim, todo esse ciclo, ele fez parte, né, dessa percepção que foi se ampliando com o tempo. E eu acredito que com o tempo a gente vai percebendo, tem muito mais da minha mãe em mim do que eu gostaria de admitir. Aí depois isso vira, que bom que você está em mim. Que bom, mamãe, que a tua sombra traz a tua luz também em mim. Então, quando eu abraço a minha sombra, ela traz uma luz correspondente. Sempre que eu me deparar com uma sombra da minha mãe em mim, ela vai necessariamente trazer uma luz correspondente, que eu possa acessar a riqueza dessa mãe dentro de mim. E o mesmo eu posso fazer em relação à riqueza do meu pai, que com a sua luz e sombra eles estão em mim e eu posso, né, tomar posse dessas duas se coisas, autorizar. Isso. me autorizar e ir para a minha vida. Só que, gente, isso é passo a passo, a gente, né? E o que é importante que eu sinto assim? É a gente ser fiel a gente mesmo. É a gente ser fiel Isso. ao nosso ritmo. Ser fiel ao que se apresenta no aqui e no agora. Então, quando eu falo, gente, o que é abraçar a sombra na prática, no dia a dia? Se tem algo que está emergindo em você, no aqui e no agora, apareceu alguma coisa e pipocou aquela sombra, meu Deus, como eu falei isso, poxa, eu estou me sentindo assim. Então a gente vai encontrar essa forma de dizer sim para isso e olhar o que está por trás. Ampliar o olhar sobre isso e ver do que isso está me defendendo, do que isso está me qual é a emoção que está lá no fundo? Qual é a criança ferida que está por trás disso? Como que eu posso ir lá amparar a mim mesma? Ao invés de eu começar a ficar transbordando, isso é muito natural transbordar também. A gente transborda para o marido, a gente transborda para os filhos, a gente transborda no trabalho, para cliente, para tudo, né? Mas
Quando a gente está realmente compromissado a resolver dentro do nosso âmbito pessoal, eu comigo, eu posso olhar e falar assim, não, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu acho que falta muito esse contato interior da gente com a gente mesma, sabe? Eu acho que falta, assim, esse companheirismo, esse se tratar bem. E esse falar assim, não, peraí, Danizinha, vamos levar um lero aqui, eu e você e eu, e ser carinhoso, sabe? Ser parceira de mim mesma e me ouvir. O problema é que a gente fica, né? Não sei se é problema, a naturalidade é que a gente fica transbordando isso, só que isso às vezes, né? Isso causa um efeito muito grande no nosso parceiro, nosso casamento, isso causa um efeito nos nossos filhos. Então, quanto antes eu Sim, puder estar em contato comigo, me observando, estabelecendo esse diálogo, menos eu vou precisar ficar transbordando por aí, descontando e deixando essa sombra que me habita, que eu sou filha dessa mãe, desse pai. Agora, como mulheres que somos, né, já que é uma live aqui do caminho de mães e filhas, embora tenham homens assistindo, podem fazer também a correlação com seus pais. A sim, gente acaba que fica mais intimamente ligados aos dramas das mulheres da nossa família, das nossas antepassadas. Então, tanto a gente quer vingá-las, quanto a gente quer redimi-las, em alguns sim. casos, quanto a gente quer falar, eu farei diferente, né? Só que Eu vou ser melhor. eu vou ser melhor do que você, eu vou fazer. E tudo bem, é natural, a gente passa por isso daí, mas a gente também encontra com a porta logo ali, né? Porque Sim, a vida mostra, né? A arrogância e nos convida a quê? O que que é o emaranhamento, Larissa? O que que é, sabe, o bloqueio? É a sombra chamando assim, vem mais, anda mais. Olha aqui, esse bloqueio está te chamando a vir mais fundo, olha mais, vai além, veja o amor que está aí. Eu falo que por trás de cada bloqueio, de cada emaranhamento, mora um grande amor, uma grande saudade, uma grande revelação que vai te mostrar o que realmente habitava ali, né? As pessoas às vezes sim. têm medo de constelação, eu respeito muito. Agora, quando perguntam minha opinião, eu falo, olha, o máximo que vai acontecer é você encontrar ali um grande amor, uma grande saudade à sua espera, né? Ou uma grande verdade que vai te trazer crescimento, que vai te trazer realidade e pé no chão. Verdade, ela liberta, amor liberta, né? Então, assim, quando você vai colocando esse desenho, e eu estou me lembrando muito quando você coloca da criança espiritual aqui dentro, né? Para olhar para essa luz, me vem a pergunta, né? A sombra serve a quê? A quem? E eu não consigo ver resposta diferente do que a vida, porque a função da sombra é tirar cada um de nós, e aí você vai poder afirmar isso para mim ou não, mas tirar cada um de nós da acomodação, da mesmice, desse campo parado, onde o amor para em nós, e é como se ele não pudesse gritar e colocar para fora quem realmente nós somos. Então, a função da sombra, o servir da sombra, né? A quem a sombra, a que e a quem a sombra serve. Como é importante a gente olhar para nós, eu vejo por mim, eu já me bati demais, Dani, também. Já me neguei muito com os meus limites, que eu posso dizer defeitos. Tenho uma tendência em querer ainda me criticar e me julgar. Ai, você é burra. Ai, você não dá conta. Ai, você tem que dar conta, uma exigência, né? Que é o que você acabou de falar, são ecos que vieram lá de mandatos de trás e vieram chegar até a mim e eu levo isso com muita força, muito a sério dentro de mim. Mas, se a gente tirar o chicote da mão, se a gente conseguir de fato internalizar que é esse estado comum da vida, representado por uma sombra ou por várias sombras internas, com características variadas, nós somos feitas de tantas características, e que elas colorem e desenham as nossas vidas, mas especialmente nos ensinam, vale a pena ter a sombra com a gente. Vale a pena olhar para trás e olhar e falar, nossa, 10 anos atrás eu não sabia lidar com essa sombra que hoje
é minha companhia. Uhum. É uma companhia que não mais me consome, mas que me ensinou a fazer diferente. Então eu lembro dela, né? Nunca esqueça de onde você veio, no Uhum. momento que você está na superação hoje. É importante, né? Então, você vai construindo essa fala e eu vou sentindo tudo isso que eu estou te falando. E Uhum. quando você escreveu aqui sobre a criança espiritual interna, esse caminho, você colocou aqui, é só caminhada, não é maldade obstinada. Achei ótima a poesia aqui, né? Porque realmente nós não somos ruins, nós não somos mulheres más, homens maus, porque a gente nasceu para sermos pessoas dessa forma, dessa índole. Não! São os limites necessários que nos engrandecem ao longo desses despertares. E aí a luz, cada um tem a sua luz, e da projeção que ela vem, que cada um escolhe. Tem quem escolha religiões, tem quem escolha filosofias, tem quem escolha os movimentos da alma, tem quem escolhe literaturas, intelectual, enfim. A questão é, se iluminar é reconhecer que você é comum, assim como eu sou comum, assim como você, Dani, é comum, assim como a sua mãe é comum, a minha mãe é comum, o meu pai é comum, o seu pai é comum, todos nós somos comuns. E no estado comum nós podemos abraçar a sombra, né? E aí, que forças dela seguem comigo? Eu penso que a gente precisa muito resgatar a, o lado instrutivo do que a gente chama de erro, né? Que a gente não consegue ver que um acerto, se ele pudesse ser feito de pequenas células, essas células seriam chamadas de erros, porque a gente vai se experimentando na nossa vida e a gente vai observando onde a gente está se excedendo na relação, excedendo na fala, excedendo no sentir. Enfim, a gente vai percebendo os excessos. Então, não é exatamente um erro, é um experimentar se a gente vai regulando, encontrando o equilíbrio nesse meio desse caminho. Então, ser humano é entender que a gente, né, erra, que a gente tem esses excessos e que a gente vai entrando em contato com esses aspectos em nós. Agora, a sombra, ela é aquilo que a gente ainda não conseguiu ter a clareza de perceber, a gente ainda não conseguiu acessar a luz que ela traz. Então, ainda não consegui ver, observar o que que ela está me convidando. Então, eu acredito que o novo, inclusive o Bert Hellinger, ele sempre falava, né? O novo, ele emerge dessa escuridão. Eu fico em silêncio, eu me retiro, eu entro em meditação e algo emerge dali. Então, é isso, é a gente conseguir entender que tem uma série de conteúdos do nosso inconsciente, das nossas memórias familiares, do nosso DNA, que não vou ousar entrar, eu vou estar aqui vivendo bem aterradinha no meu dia a dia, fazendo as coisas do meu trabalho, fazendo as coisas da minha família, fazendo as coisas aqui, né? Lavando louça, passando roupa, cuidando da vida. Agora, naturalmente, tem uma hora que algo é médico, eu falo, ué, isso eu não conheço, isso eu desconheço. De onde vem isso? Esse desconhecido é a sombra. E ela pode trazer, quando eu lido com ela nesse aspecto que você está falando, poxa, lá atrás eu era assim, eu era assado quando eu era mais jovem, e esse aspecto, esse excesso me fez aprender a lidar, e eu acabei desenvolvendo um super talento, uma super habilidade, justamente por eu ter esse aspecto. Então, assim, quando eu começo a lidar com isso e essa luz que esse aspecto mais complicado traz, ele emerge, essa luz emerge, eu falo, nossa, que legal. Ou seja, a sombra tem potenciais, ela tem. A nossa criança ferida não é só ela que está lá, tem a criança conciliada também. Ela pode te surpreender. Eu te contei aquela visualização que eu fiz em relação aos meus pais. Eu estava querendo Sim. levar minha adulta para consolar minha menina dispensou, ela já estava tão bem, tão cheia de, tão, né, brincalhona, que ela já trouxe a solução. Estava Então, livre, né, Dani? a sombra ela Livre. também tem isso, ela também traz esses presentes. Eu acho que a inspiração vem da sombra, às vezes. Eu acho que
aquela voz que a gente escuta, vem desses lugares que a gente desconhece na gente, sabe? Só que, a princípio, no início da nossa caminhada, isso se mostra muito como conflito. A palavra sombra ficou muito associada à maldade, a coisas ruins, a coisas traiçoeiras, sabe? O feminino, ele é muito compreendido como essa luz do luar, como essa coisa escura, como, né, aquele ambiente assim Mistério. da terra, mais Hum, assim, dos recantos mais escuros, mas a gente tem que entender que tem toda uma beleza e toda uma força nisso também, né? Na beleza da sim. noite, a gente vê as estrelas. Eu posso olhar para as estrelas que estão aqui dentro da minha sombra, eu posso olhar para essa lua cheia que está aqui dentro, ou mesmo na lua nova, eu saber que ela está lá, ela só está um pouquinho recolhida, né? Esperando, gestando o novo que vai chegar. A lua nova chama-se lua nova por quê? Porque ela está buscando algo novo ali Esperando. no Ah, escuro, né? sim, Então, sim. assim, eu acho que a gente conseguir entender que faz parte de sermos humanos, de estarmos encarnados, olhar para o chão e ver a sua sombra projetada, só tem a sombra projetada quem está vivo, quem está encarnado. Se você não tiver encarnado, não tem sombra para você olhar no chão. Então aceita que dói menos. Faz parte da vida. É. Encontrar com a vida é um presente, né? Tem uma participante que colocou aqui durante a sua fala a questão da você é a mãe certa, você é o pai certo, com tudo que você me deu, né? Com tudo que eu recebi de você, com tudo que eu não recebi de você, né? Então, quando a gente tem dentro da gente essa concordância, então eu tenho em mim uma história familiar, uma origem familiar que visualiza-se melhor nos meus pais, e eu sinto que eu recebi o que foi possível e o que não foi possível deles, poder viver também com a nossa insuficiência é um grande presente desses mistérios da vida, que você está falando aí, essas estrelas internas, essas luas internas, né? A gente poder dizer, eu não me basto, por quê? Porque eu ainda tô sendo, eu tô em construção, eu estou em fase de construção, eu estou nessa busca, nesse recolhimento em alguns momentos dos meus ciclos, das minhas fases, em outros eu estou em extensa exploração dessa evolução que está vindo de mim para fora também. A vida, Uhum. ela se evolui, não só a Terra evolui e a gente vai seguindo a Terra. Por que não nós também nos evoluindo e a Terra também vai evoluindo junto, tudo numa harmonia só, uma única música, uma única harmonia. Então, eu acho assim, você vai colocando, né, e vai me vindo tudo isso. A gente chegar, parece tão simples, mas chegar nessa concordância, o Bert Hellinger ele fala que quando a gente concorda, vamos pensar em termos familiar, com uma família difícil, com a nossa família difícil. Esse passo, ele é muito difícil, mas é mais difícil discordar. Aham. Eu acho isso belíssimo quando o Bert Hellinger coloca isso. É muito difícil concordar com o difícil, mas é mais difícil discordar. Os resultados disso são mais perigosos, mais pesados, mais difíceis, né? Então, olhando também para as perguntas, como mãe, é possível tornar o caminho da filha mais leve, Dani? Então, na medida do possível, né, em que nós tomamos consciência sobre a nossa própria caminhada e olhamos para a nossa própria mãe com essa humanidade de vê-la como uma mulher comum, imperfeita, em construção, assim como eu, e eu paro de ter essas exigências irreais em relação a ela. E eu me dou conta desse copo meio cheio, meio vazio que eu recebi da minha mãe, do meu pai, da minha família. E eu, primeiro de tudo, eu agradeço pelo copo, que eu estou viva, que eu tenho esse corpo físico. Eu agradeço pelo que ela pôde me dar, pelo que meu pai pôde me dar, pelo que eles dois me deram, copo meio cheio. E o copo meio vazio, que vieram esses nãos, esses pesos, essas dificuldades, eles vão se mostrar como
uma força opositora que vai me fazer desenvolver uma outra força para poder sobreviver, lidar com aquilo e desenvolver novos talentos. Então, o vazio do copo, ele cria um vácuo para que eu crie algo novo de mim. Eu vou trazer um recurso novo para o meu sistema familiar. Eu vou desenvolver uma habilidade nova com a força do meu papai, que também chegou para mim, com relação às questões difíceis do meu pai. Eu vou trazer também a força do sistema da minha mamãe para poder lidar com aquilo, né? Então, eu vou criar esse algo novo que é o somatório desses dois em mim. Eu sou um ser totalmente Sim, novo, fruto desses dois, né? Então, assim, sim, quando eu consigo olhar para isso, qual que é o efeito em mim como filha? É que eu concordo com a humanidade dos meus pais, especialmente da minha mãe, e aí eu concordo com a minha. E quando eu concordo com a minha, a filha fareja, que nem bicho. É assim, nossa, minha mãe está concordando com ela. E fica feliz da vida de não precisar ficar mostrando a avó dela para mim. Aí ela não precisa, ela tá livre, porque ela já se sente inteirinha nela. Porque o que acontece? Quando a gente nega a mãe, a filha mostra. E mostra com adendos de conflito que vem também do lado do pai. E aí você não vai olhar para sua mãe, não? Então toma aqui, ó. Entendeu? Os filhos trazem o que a gente não consegue elaborar dentro em relação ao nosso sistema anterior. Então, sim, eu acredito, Larissa, que é algo que é quântico, né? Eu sei que é complexo trazer essa palavra assim, mas na medida em que eu me curo com a minha filha, eu, como mãe dela, eu me curo como filha da minha mãe. À medida que eu me sim. curo como filha da minha mãe, eu também me curo. Eu acho que as coisas Como mãe da acontecem ao sua mesmo filha. Sim, tempo, ao mesmo tempo, sabe? exatamente. Exatamente. E eu lembro, assim, que eu fiquei muito emocionada quando eu ouvi a Sophie dizer isso lá na Alemanha. Não sei se era essa vez que você estava também, em que ela falou: eu agradeço muito por tudo que eu recebi da minha mãe, mas eu agradeço mais ainda pelo que ela não Não me me deu. entregou de Sim, bandeja, aquilo que não foi sim, fácil. É uma mulher de 75 anos falando isso e que viu, né? Nossa, sim, isso tudo me fez desbravar coisas em mim impensáveis. E a gente sabe que existem destinos sim. muito difíceis, destinos muito dolorosos. Agora, o Bert ele dizia, né, que diante de uma grande dor, de uma grande dificuldade, de um grande peso, vem também uma grande força. A gente pode pensar em sombra e luz. Diante de uma grande dor, de um grande peso, vem Sim. uma força e vem um destino especial com potencialidades Uma totalmente grande transformação, exatamente. correspondentes ao peso que aquela situação trouxe. Isso. Quando eu Isso. consigo ampliar o meu olhar e tomar a força que está ali, né? Eu É, acho que é por aí. é A exatamente filha isso. mostra. Se a gente enrolar com a mãe, a filha mostra. É, a filha, ela traz a avó, né? Ela se identifica com a avó exatamente para dizer: metade de você é minha vovó, né, mamãe? Metade de você é a minha vovó, mamãe. Então, eu tratando a minha vovó bem, eu tô fazendo você amá-la também. Então, essa necessidade que as filhas têm de trazer para as mães o amor. O Hum. amor. Então, muitas vezes, né, eu amo a mamãe na vovó, eu amo a vovó na mamãe, e muitas vezes a mãe tá lá, amando a mãe dela na filha dela, sem perceber. Tem isso também, mas, por exemplo, a Ale está dizendo aí, quem tem duas como eu? Eu vou te falar, provavelmente aquela com quem você tem mais conflito é a que traz Mas a mãe, mais a sim, mãe, a mãe, né? sim, sim, com Sim, certeza. o menino Sim, traz o pai normalmente, né, também para o pai. Agora, é, gente, isso tudo não é assim uma regra, né? É algo que isso, generalizado, né, Dani? é algo que é Exatamente. um padrão observável nas constelações, mas obviamente, né, por exemplo, quem não tem filhos vai precisar lidar com a mãe
no seu próprio Exatamente, universo isso, na sua própria relacional, realidade. na sua Sim, realidade, na lida com o seu corpo físico, com a sua saúde, com a sim, sua alimentação. Eu fiz um estudo muito sim, aprofundado também com a Renata Pinotti sobre isso, né? Que sim, a forma como a gente lida com a mãe está muito ligada à nossa alimentação. A Sophie também nos totalmente. ensina que as questões de dinheiro, as questões de profissão, tá tudo conectado com a Sim. mãe, né? E lembrando, né, às vezes as mulheres chegam, né, como é que eu faço? Como é que é isso na prática? Como é que eu posso realmente tratar a minha filha melhor e ter uma boa relação com a minha filha? Cuide bem de você, desenvolva você, respeite você, conheça suas necessidades, conheça seu lugar na vida, que você vai perceber que até um certo momento você é muito necessária para sua filha como mãe, mas depois você pode se tornar desnecessária, porque você já vai estar confiando nesse caminho da filha, para a Uhum. própria vida, né? E a Esse é mãe, um ela ponto. simboliza. Esse é um Sim, ponto que eu sinto, sabe, Larissa, é a primeira coisa, né, que a gente pode fazer como mães. É permitir o acesso da filha ao pai. Isso também é algo, né, que é um não é movimento fácil, mas nada sim, fácil para nós, sim, mulheres. E nutrir uma profunda confiança na filha, inclusive nos seus processos com a sombra também, porque a filha também tem a sua própria sombra. E é sim, aquela hora que sim, você sim. fala assim, minha filha, eu tô aqui para você, né? Porque a mãe, ela quer ficar, ela quer salvar a filha. A mãe quer cuidar, quer de uma forma assim, né, muito intensa. Você não vai passar É pelo um que eu acolhimento, passei. assim, sim, 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 Agora, isso isso mesmo. é algo que você se mistura demais na relação com a filha, você despotencializa a filha fazendo isso. Então, confia. Confia que a sua filha vai dar conta, agora dê conta do seu. Quanto mais a mãe der conta da sua própria história e conseguir olhar para sua própria mãe e para o seu próprio pai como essa bênção, com essa gratidão, mais leve vai ficar o destino dessa filha, mais tranquilo. Sim. Ela vai trazer a própria história dela. Saiba, não tem essa perfeição. Eu acho que esse pensamento fantasioso de que ai, vai ficar liberada. Não, a vida é feita disso mesmo, né? Sim. Desses emaranhamentos. Esse Agora, movimento, isso. o que eu puder ter consciência, o que eu puder ir liberando em mim, naturalmente vai tornar o destino da filha mais fácil, né? Esse movimento de deixar a filha, deixar a mãe, deixar o pai, deixar o filho, é um movimento que acho que a gente vai morrer no aperfeiçoamento dele, mas não vamos conseguir totalmente deixar, porque nós ainda temos uma espécie assim de estranhamento do deixar como perder. E deixar a mãe, deixar a filha, deixar o pai, deixar o filho, não é perder, é não se envolver tanto, um pouco mais, né? Tanto mais em algo que naquele destino, aquele tom, aquele movimento faz parte. Se a gente envolve, a gente tira a dignidade daquele destino. Não, e a Isso gente não é concordar, fácil. concordar com a vida Sim, daquela filha que veio por aquele homem. Você só existe sim, porque eu encontrei esse homem. Você é fruto deste homem comigo, né? Então, você sim. agradecer esse homem por essa filha, por esse filho, né? Tinha uma pessoa aqui, a Letícia, falando: olha, eu tenho um filho, homem, que reflete as minhas sombras inteiramente. Filhos fazem isso, né? Eles amam a gente por amor, menina, menino. A confusão é geral, porque tem conteúdo para dar e vender, né? Eu acho que será que é por Não, isso aqui que o povo antes tinha 20 filhos para distribuir nos 20? ai, Dani. Olha, o pessoal aqui está querendo saber de dinheiro, está querendo saber de três filhos, quatro filhos, está querendo saber de filho menino, está querendo saber de filha menina. Tá, já está aqui uma pulverização de perguntas e necessidade de Não aprender. estou vendo isso, Mas o que a não. gente está. Não, já foi para trás, mas o que a gente está colocando aqui para vocês serve tanto no sentir para os filhos que vocês vão sentir que vale, que encaixa essas palavras, né, Dani? O Bert Hellinger também tem uma contribuição que eu amo demais. A mulher
oferece a maior e melhor herança que a mulher, que a mãe pode oferecer para sua filha, é a cura dela como mulher. E isso serve para os homens. Então, os homens, quando se curam, eles estão oferecendo para os filhos a cura deles como homens, né? Então, isso é um processo, um caminho, que essa cura, gente, ainda é uma busca, ainda é um aperfeiçoamento. A gente não consegue chegar na conclusão, muito menos nessa esfera de evolução na Terra. Estamos ainda no caminho, estamos na caminhada, e que bom que estamos na caminhada, porque só os imperfeitos caminham, só eles que têm aí tempo, espaço para se desenvolver, né? A perfeição, como diz o Mateus Santos, né? É a morte, já morreu, já cristalizou, já passou. Então, vamos ficar nesse segmento da vida É isso que e eu falo. posso perceber. Eu falo para o pessoal, Pode falar. não fica iluminando a sombra, não, porque senão já era, entendeu? Não, não vá só para a luz, se você vai só para a luz, não caminhe. Não Não fala faz assim, isso, você vê não. o túnel, não vá para a luz. Tô brincando, gente, mas assim, é Ô, porque Dani, são os dois. Não dá eu não para. sei se o Tônio Luna está aqui. Vou aproveitar o jeitinho do Tônio, né, para falar assim: tomar uma sombrinha de vez em quando é bom, né, Dani? Ô, Não é? gente, Pegar uma som, sombrinha, né, e ficar ali tomando uma sombrinha é bom, né? Às vezes é melhor, melhor do que no sol. a sombra é água Então, fresca, né? assim, às vezes, ter uma questão interna e dar tempo para ela, saber conviver com ela com respeito, é um profundo movimento de amor. Saber que a gente guarda, sim, limites emocionais, limites físicos, limites intelectuais, limites em geral, mas que a gente pode saber que naquele momento é o que eu preciso para crescer. Eu gosto de uma pergunta que é assim: o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com isso? Então, acontece qualquer coisa. O que eu aprendo com isso? Né? Qual é a lição? Qual é o ensinamento? Eu coloquei até o relógio para despertar, viu? Para a gente não passar demais. Porque tá aqui agora é mais de uma hora, viu, Dani? Não é Ah, mais uma hora só. Eles não estão encerrando mais. Mas para a gente encerrar, para colocar a última pergunta, porque aí deu certinho o roteirinho. Sou professora, você é jornalista. Agora você imagina, né? Como perceber também o que pertence à minha filha e confiar em sua força de lidar com isso? Então, na uhum. verdade, essa pergunta eu gostaria que a gente olhasse juntas para o ir para a vida. Muitas mulheres se sentem como se fossem defeituosas para ir para a vida, como se elas estivessem sendo seguradas por suas histórias, por suas mães difíceis, ou por seus pais difíceis. É como se aquilo ali estivesse segurando, segurando, segurando. E algo que eu gosto de falar muito é assim: gente, pai e mãe fez isso aqui, ó, para trazer a gente na vida. Eles contribuem, eles abençoam para a nossa chegada na vida, é o vir para a vida. Agora, o ir para a vida é com a gente. Né, Dani? Então, eu gostaria que você complementasse isso, respondendo, né, essa última pergunta que você nos trouxe, como complemento desse ir para a vida. Como Aí, filha, como mulher, como mãe. olha, como filha, eu penso que é a gente conseguir, né, concordar muito com essa história, ver que nós somos frutos de um amor que foi um amor humano, imperfeito, um amor entre duas pessoas comuns, terráqueos, cheios de erros e acertos como eu, e quanto mais eu puder agradecer e reverenciar essa humanidade, né? Mais eu vou aceitar a minha. E aí, quando eu aceito a minha, eu também confio na dos filhos. Porque qual que é o lance? Aí no meu livro, que está na sua mão, o capítulo 4 é o capítulo que eu falo desses movimentos com a família. Com relação aos pais, eu digo assim, verifica aí para mim, bem agora eu estou já muito aqui Sim, tá na tranquilo. canalização, eu não consigo lembrar nem do meu próprio livro, imagina. No capítulo 4 eu falo, com relação aos pais, Esse aqui é o nome do capítulo? da exigência à gratidão. O A bênção da filho, convivência. Uhum. isso, da exigência à gratidão. Com os pais eu exijo, 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 porque é o natural. O filho toma, a mãe Uhum. mama,
A filha mama na... Ó, a mãe mama, ó. A filha mama na mãe. Tá lá, mamando, mamando, mamando. Então, faz Sim, parte a gente tomar e a gente exigir. Esse é o nosso papel como filhos até uma certa idade. A gente exige, exige, toma, toma, toma. E aí sim. depois a gente vai crescendo, vai desenvolvendo as nossas competências, ficando independentes e a gente vai da exigência à gratidão, certo? Uhum. Quero ver Com se eu os... acho aqui, mas não achei, não. é no capítulo 4 ali no... É, mas eu tô nele. Mas não tem problema não, eu tô achando tanta É coisa o boa. título. É o título do... Ele é dividido em 3 partes, esse capítulo. É bem no comecinho tem lá. Com os pais, Sim, da exigência à gratidão. Aí vem a relação matrimonial, né? Onde a gente vive, sim, né? A codependência, uma dependência bem intricada, até aquela visão que amplia, até a amplitude de visão. E aí, com os filhos, a gente vai do medo, porque mãe fica segurando o filho assim, a gente quer proteger, a gente, né? O que é o quê? Natural. Quer dizer que é errado a mãe e o pai terem medo de perder o filho? Não. Esse é o ah, natural. Então, eu vou do medo até a confiança. E isso vai em vários subtons. Vou aos isso. pouquinhos. Então eu vou confiar, nossa, agora esse menino não engasga mais com a mamadeira. Aí você consegue ir no banheiro enquanto a criança está com a mamadeira, Tá né? mamando. Aí você pensa, nossa, ele não vai mais cair dentro da privada, ou ele não vai mais se afogar. Você vai aos pouquinhos, indo em vários microprocessos diários do medo à confiança. E isso se dá Sim, também nessa esfera com a filha, nesse mais profundo, né? Eu confio tanto na minha mãe que eu posso confiar em mim e que eu posso confiar na minha filha, nas lidas dela, eu não vou precisar ficar compensando ali para poder salvar a filha que eu achei que eu deveria ter sido salva. Ô mãe, você não me sim. salvou, eu vou salvar minha filha, né? Então, assim, a gente vai concordando aos poucos e confiando aos poucos no destino das nossas filhas. E tudo que o filho mais precisa da gente, Larissa, sabe o que que é? É espaço para errar, espaço para testar. Vai, Para meu ser filho, ele. ser ele mesmo. Tá bom, testa, eu Sim, tô aqui, eu sou o guarda-reio, eu tô aqui, se você precisar, eu tô aqui, né? Mas como é que sim. é? Como é que você vai ensinar um menino a andar se você não põe ele de pé e fica ali do lado, né? Só que é isso N outras vezes, entendeu? Então, acho que é por aí, a confiança que Ai, os que filhos precisam. lindo! Dani, ser mulher. Olho para a terra. Essa analogia me faz vislumbrar. Mulher é campo disponível, firmeza e sustento para a vida criar. Em mim, o amor do homem se desenvolve, semeia, germina, frutifica. Eu o percebo, sinalizo e abro a porta para ele entrar. Então o envolvo, nele confio e entrego o meu corpo. Ofereço conforto e constância para no mundo ele realizar. Estimulado, ele sente saudades. Confiante, eu espero incertezas. Regozijados no retorno, o recebo. Convicto, ele me serve e fecunda. Juntos, damos ao mundo os frutos dessa relação. Neste encontro, a vida e o amor seguem em frente, de mãos dadas rumo ao infinito. Como é lindo ser mulher, e na união ao homem me entregar para os mistérios do desconhecido. Pessoal, tá aqui, ó, tá espelhado, infelizmente, mas o Amor à Sombra, essa obra de arte que nos ensina com vários movimentos internos, é a minha sugestão para vocês. É um livro que a gente pode voltar várias vezes. Como eu te disse, eu quero relê-lo, relê-lo. E, na verdade, eu vou em trechos que minha alma precisa, né? Como a de hoje. E eu quero te agradecer, Dani, por essa abertura gigante, esse coração grande. Eu falo que uma mulher que tem coração grande, cabem muitos filhos, cabem muitas amigas, muitos amigos, muitos clientes, né? Muita gente, uma família gigante. Então, eu quero te agradecer
por essa grande oportunidade de estar nos oferecendo aqui, nesse espaço Mães e Filhas, o seu ser filha, o seu ser mãe e o seu ser mulher para nós. Um mergulho grandioso para nós. De coração, agradecer esse momento. Gente, vale um bis dela voltar aqui várias vezes, né? Eu vou amar, porque assim, a gente só começou essa conversa tão tímida, mas ao mesmo tempo tão frutífera, da conexão, né, da projeção da sombra na relação mãe e filha. Grata, quero que você também deixe, enfim, os seus recados, o seu tchau do coração e espero que em breve você volte. Eu Obrigada. agradeço, querida, pelo espaço, pela abertura. Eu quero te dizer o seguinte, que nesses momentos, né, que a gente possa olhar para nossa mãe com esses olhos inteiros, né, e ver que ela estava fazendo, assim, o melhor que ela pôde, né, olhar para os muitos sims, foram muitos, e que isso nos Muitos. torna mais inteiras, isso nos torna mais agradecidas. E aí a gente se aceita, sabe como a gente é, com as nossas esquisitices. Não é que eu vou ficar ali concordando com ela para sempre, mas que eu possa ver que aquilo tem uma função, que aquilo vai também criar uma força e eu posso ir para o novo, eu posso fazer algo agora por mim, porque eu quero, porque eu escolho ser mais amorosa, né? Não porque eu tenho que redimir só minha mãe, não porque eu tenho que salvar o filho, mas porque eu me sinto feliz de estar viva, eu me sinto contente de estar aqui nessa terra e eu quero ser mais amorosa comigo e com os meus, né? Então que a gente possa se olhar com um pouco mais de auto-amor, que é o caminho que eu sinto, que é o caminho da leveza para a gente conseguir abraçar essas sombras, é esse caminho de concordar com a nossa humanidade e querer amá-la cada vez mais. A braveza passa, sabe? A explosão passa, o vazio passa quando eu me amo, quando eu jogo no meu time, quando eu me abraço, quando eu me quero bem, eu acabo amando mais. Meu copo se enche desse auto-amor, ele transborda esse auto-amor para o mundo, né? Então que a gente possa se amar cada dia mais. E eu quero dizer que eu te amo, minha irmã do Zoião Ai, que Azul. lindo também. Grata pelo convite, viu? Você é sempre Eu bem-vinda quero no meu coração. então, eu quero te dizer que praticamente há um ano atrás a gente estava em São Paulo e lá a gente se abraçou. Então receba meu abraço, que nunca um abraço se tornou tão importante, tão precioso, tão raro, tão nobre na vida de um ser humano, né? E eu tô com muita vontade de dar abraços em pessoas muito queridas e você é uma delas. Sinto Oh. meu abraço no coração, com muito amor. E um abraço Viu? para todo mundo aí, né? Uma galera. Sim, Pô, olha aí, com gente. certeza. Foi uma turma bonita hoje que esteve com a gente. Um Coisa beijo grande boa. para todos. Abraço em todos, gente. E aí, qualquer coisa pode entrar no direct comigo ou com a Dani que a gente responde. Tudo de bom. Boa Isso. noite. Um beijo, querida. Até a próxima. Beijo.